fazendo uma mistura, né? Muito bem, nós vamos meditar em Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Senhor Deus, queremos estar despertos a cada momento, porque o Senhor sempre manifesta de uma forma tão simples que os homens nem te veem. Mesmo aqueles que estão te esperando não conseguem te ver, porque o Senhor disse que viria como ladrão. E as pessoas não conseguem mesmo te identificar. Deus forte, fala conosco mais esta vez, usando desta grande misericórdia que desceu do trono e se encarnou, e hoje está no seu corpo místico nesta terra, que fez-nos reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. Sabemos que o Senhor está aqui para ajudar, desde a criança até o ancião. Estamos com a nossa vida nas suas mãos. Não queremos perder tempo. Queremos é ganhar tempo. E se perde tempo vivendo segundo a carne e segundo o mundo, e se ganha tempo vivendo segundo Deus. Por isso, estamos aqui para isto, para ganhar tempo, te amar, te servir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre 7 conselhos proféticos. Esse título é destacado pelo pastor Aristides Borges, que faleceu, assassinado, né, há anos atrás. Neste livro que ele deixou aí como uma recordação para nós, onde você tem a facilidade de encontrar o que o irmão Brana disse. Então eu tenho uma parte que ele diz 7 conselhos proféticos. E não enumera os conselhos proféticos, mas nós temos aqui a mensagem Escolhendo uma Noiva, do parágrafo 194 a 201, 207, onde nós vamos meditar neste culto. Eu creio que cada meditação nossa deve ser bem proveitosa. A gente deve aprender. A gente veio aqui para aprender. Eu também vim para aprender. E nós temos um mestre aqui, o Espírito Santo. Amém? Com quem nós podemos aprender. Vamos passar por várias coisas, mas vamos examinando a nossa vida.
Vamos examinar como membros, como damas, como jovens, como anciãos, como ministros, como mulheres, examinar a vida para ver se está enquadrada com a palavra. Depois que você enquadra com a Bíblia, não há demônio que te tire dali. Até enquadrar com a Bíblia é uma luta. Porque não é a Bíblia que tem que enquadrar com você, é você que tem que enquadrar na Bíblia. Porque é a Bíblia que é certa. É você que está desajustada. Então precisa enquadrar sua vida com a Bíblia. Certo? Enquadrar sua vida com a Bíblia. O que a Bíblia disser, vai e obedeça. Enquanto você não estiver em pleno acordo com a Bíblia, você está devendo ainda ao cristianismo, você está devendo a Deus. Estamos devendo a Deus. Bom, você sabe que irmão Branham ensina que desde o parágrafo 189 desta mensagem, ele fala sobre desaparecer 500 pessoas do mundo. Você não ficaria nem sabendo. Se o rapto fosse 500 pessoas, desaparecesse no mundo, você não ficaria nem sabendo que deu rapto. Porque isso já desaparece todo dia. Pessoas que você não sabe onde elas estão no mundo. Desaparece. E você não sabe nada. Talvez você não sabe nem da sua cidade se desapareceu alguém. E desapareceu estas pessoas no mundo. Estamos falando globalmente. Então o arrebatamento será exatamente assim. Porque não é muita gente que irá no arrebatamento. A igreja ela é formada de 7 vezes maior que a noiva. A igreja ela é 7 vezes maior. Porque ela é também apontada por Noé, mas a noiva é Enoque, é um só. Então a noiva é uma minoria, por isso não é fácil pertencer à noiva. A noiva não se pertence dizendo, eu pertenço à noiva. Você só pertence à noiva de Cristo se foi elegido no corpo de Cristo. Contrário, não. Porque ele vai casar com uma só. E esta uma que ele vai casar, vamos expor assim, ela enquadra com todos os desejos e requisitos dele. Então não é qualquer pessoa. Ah, eu sou bom. Não enquadra. Eu dou dinheiro aos pobres, dou alimento aos pobres. Também não enquadra. Paulo disse, se eu der o corpo para ser queimado, ainda não sou nada. Tem pessoas, como diz o irmão Branham, que eles ferem a mão numa lata de sardinha e espera receber honras, homenagem. Feriu a mão numa lata de sardinha. Quer dizer, fez um trabalhinho, sofreu um pouquinho e quer receber honra. Meu marido não me honra, minha mulher não me honra por isso. Deveria falar comigo e dizer, você é isso. Mas talvez só feriu a mão numa lata de sardinha. E nós como crentes, principalmente nessa era, se fosse contar pelas eras anteriores, a era das trevas, a pessoa dava vida, morria. Você não. Você fica numa boa, andando para lá e para cá, e você ferir a mão numa lata de sardinha, e depois querer rápido, querer arrebatamento. Então não é por ser bom, não é por ser honesto, mas também desonesto não pertence à noiva. Então tem muita coisa que você tem que ver, é eleição. Irmão Branham diz, o amor de Deus é eletivo. Não é só porque ele te amou que ele vai te levar. Não. Ele ama todo mundo, mas levar para casa é só a sua esposa. Como o William Branham diz, eu amo todas as irmãs, mas só uma eu levo para casa.
Deus ama todo mundo, católicos, batistas, metodistas, umbandistas, mesa branca, mesa preta, vermelha, amarela, seja o que for. Deus ama todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todo mundo. Ele derrama bênção sobre todo mundo. Ele não escolhe, você é crente, vou te dar mais bênção. Não, talvez Ele dá mais sofrimento para o crente. Porque o crente pode passar por aquilo. Mas Ele derrama bênção para todo mundo. O crente é abençoado, o católico é abençoado, o ateu é abençoado. Deus abençoa todo mundo. Agora, levar para o céu, ser raptado, é um povo especial. Deus falou através de São Pedro que Ele escolheu um povo seu, de boas obras, zeloso e especial. Agora, foi Deus quem fez isso. Ou quando você escolhe uma moça para casar, você não escolheu a especial. Quando se escolhe para casar, se escolhe a especial. Não é qualquer coisa que você escolhe. Você escolhe a especial. Ela pode não ser especial para outra pessoa, mas você a escolheu, ela é especial para você. E Cristo também tem escolhido um povo especial. E nós não somos especial para o Papa, mas somos especial para Cristo. Nós não somos especial para as denominações pentecostais, mas somos para Cristo. Para começar, nós não somos hoje especial nem para os da primeira e segunda etapa do Irmão Brana, mas somos para Cristo. Não é questão de nós falarmos que somos especiais. A questão é que Deus te escolheu. Ele escolheu um povo especial. E o especial dele é Maria Madalena, é samaritana. Você diz, não é especial, isso é gentinha. Deus diz, a gentinha sua é o meu especial. É o ladrão da direita, é gentinha, mas é especial para Deus. Deus não está escolhendo nós por sermos moralistas. No mundo há muita gente moralista. Você vai encontrar gente aí fora melhor do que muitos crentes da mensagem. Tem crente da mensagem que compra e não paga. Tem crentes da mensagem que já compraram mensagens e nunca pagaram para quem vendia. E eu creio que eles ainda esperam ir no arrebatamento e não tem jeito de ir. Porque o irmão Brana diz, acerte suas contas. Suas dívidas têm que estar em dia. Você acertou. Tem coisa que aperta, né? Mas tem hora que as pessoas compram coisas de Deus, das coisas de Deus, e não pagam. Isso não é questão meu, não, de comprar CD meu, não, porque eu dou. Por causa dos meus CD, você vai no rápido. Se for questão de me pagar, você vai no rápido. Está perdoado. Eu os perdoo. Mas a questão é que a gente tem sabido disso. Pregadores mesmo que adquirem mensagem, hoje eles têm que trabalhar tudo na vivacidade, irmãos. Todo mundo trabalha, o comércio eu não sei como que eles conseguem. Porque tudo é na vivacidade. O povo hoje trabalha tudo na esperteza. Mas nem Jacó eles são, porque se fosse Jacó, eles eram eleitos. Talvez são exatamente Esaú. Mas você vai e procura. Como que se compra hoje? É uma facilidade para comprar, meu Deus. Uma facilidade, você compra para pagar em dezembro. Até os crentes entram nessa fria. Vou pagar em dezembro. Chega lá, não tem dinheiro para pagar. Aí fica quente. Aí esquenta a cabeça. Aí vai pedir emprestado. Amém. Me perdoe por falar frio, certo? Tem coisa que o crente chega a certo ponto que é terrível. Mas a gente vê o comércio, como que eles trabalham. E não sei como que trabalham, como que vão para frente. Porque as pessoas são caloteiras. E é difícil para o comércio.
Mas você encontra não só lá no mundo, você encontra dentro da igreja. É pesado na crente caloteiro? Dentro da igreja? Uma coisa tão honesta, irmãos, é assim, eu não tenho como te pagar, mas eu vou te pagar. Isto é hombridade. Eu não tenho como te pagar, mas vou te pagar. E o dia que eu não conseguir te pagar, o que eu tiver, vai para te pagar. Mas eu vou te pagar. Irmão Brana foi assim. Ele diz, eu não posso te pagar esse remédio agora, mas eu vou te pagar. Me aguarde esta semana mais, eu vou te pagar. William Branham ensinou isso, porque eu devo a Deus os meus dízimos. O São José da Farmácia quer nem saber se você deve dízimo. Vai lá falar para o São José da Farmácia se você deve dízimo. O que é isso? O que eu tenho a ver com você dever dízimo? Você deve é para mim. Pague o primeiro. O Zé da Farmácia quer saber de receber. Agora, o problema é que muitos de nós não estamos andando correto. E aqui eu tenho 7 conselhos proféticos. Isso vai mexer com tudo. Mas para começar, estamos esperando o arrebatamento. Nem os discípulos sabiam que João Batista era o Elias. Nem os discípulos que andaram com Jesus, que viram João pregar, eles não sabiam. E perguntaram, por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus disse, Elias virá primeiro, que era o Elias da glória, que era o William Branham. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Este é o Elias virá primeiro. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Esse era João Batista. E eles não sabiam. A irmã Brana diz aqui no 190, escolhendo uma noiva, então pode nos suceder como sucedeu nos dias de João Batista. Os mesmos discípulos perguntaram, por que dizem os escribas que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Ele lhes disse, digo-vos que Elias já veio e vocês não o conheceram. E agora o irmão Brana aplica para o rapto, isso daí. 192, escolhendo uma noiva. Um destes dias pode ser que sejamos deixados. O irmão Brana coloca a palavra certa para não ferir os outros. Olha como que é bonito. Um destes dias pode ser que sejamos deixados. Ele, como profeta, ele podia pregar. Um destes dias poderá que você seja deixado. Mas como a coisa ardia no coração do profeta para ajudar as pessoas, ele diz, um destes dias pode ser que sejamos, ele incluiu no meio, sejamos deixados assentados aqui. E o rapto que deveria suceder antes que começasse a grande tribulação, já sucedeu e não te deste conta. Aí ele individualizou a coisa. Já sucedeu e não te deste conta. Todo o corpo está selado dentro, mantendo o passo. Eu não estou dizendo que será nessa forma. Eu espero que isso não seja assim. Porém, irmãos, se nós sentimos em nossos corações que devemos acertar nossas vidas e as coisas que temos feito, deixe-me mostrar-lhes como ministro. E aí ele começa. Irmão, e vou dizer isto pela primeira vez do púlpito. Você aceita o que ele disser aqui pela primeira vez do púlpito em 1965? É? 65? Aqui é 63. 65. 29 de abril de 1965, em Los Angeles, Califórnia. Vou dizer isto pela primeira vez do púlpito.
Em 1965, teve um ministério de mais de 33 anos de ministério, e agora dizendo isso assim: vou dizer isto pela primeira vez do púlpito, porque as outras vezes que ele falava não era ele, era Deus. Mas aqui ele sentia que ele ia falar pela primeira vez, como ministro. Nisto me tenho estendido mais esta noite do que em qualquer outra coisa, em qualquer momento e em maneira pública, porque tenho tido uma grande liberdade nestes cultos. O que é que ele ia dizer pela primeira vez? Se vocês creem que eu sou um profeta de Deus, quem é que crê aqui? Vocês creem que ele foi um profeta de Deus? Aí começa o conselho. Porque você, para receber conselho, você tem que crer na pessoa que te dá conselho. O pai vai dar o conselho para o filho, ele tem que ter vida vivida na altura que dê conselho. Você pensou bem o pai dizer para o filho, não fuma, e o pai sempre com um cigarro entre os dedos? Como? Não fuma. Ele não tem testemunho para poder dar um conselho para o filho. Ele tem que parar com aquilo. Ele tem que parar com a cachaça. Ele tem que parar com a mulherada. Para ele poder dar um conselho para o outro não adulterar, ele tem que não ser um adúltero. Do contrário, ele é um hipócrita no púlpito. Hipócrita não entra no reino do céu. Irmão Branco diz, eu prefiro estar ao lado de um bêbado do que de um hipócrita. Porque o bêbado talvez bebe porque ele está ou apaixonado ou foi traído, alguma coisa aconteceu e ele bebe, fala mole e cai para lá e para cá. Mas alguma coisa aconteceu, mas o hipócrita, ele faz aquilo de sã consciência. Ele é um fingido. Ele diz que vai fazer uma coisa para você e não faz. Diz a Deus, eu vou te seguir e não segue. Então aqui está. Se vocês creem que eu sou um profeta de Deus, ouçam que vou lhes dizer. Se você sente um mínimo desejo em seu coração, eu te pergunto agora, se você não sentir nada, então fica quieta, fica quieta. Mas se você sentir o mínimo desejo em seu coração, venha a Deus imediatamente. Se você não sente nenhum desejo no seu coração, fique por lá mesmo. Mas se você sente o mínimo puxão no seu coração, se sentir um mínimo puxão, é porque você é dele. Ele não dá um sentimento para você por ele, por amar, por viver uma vida limpa, uma vida pura, se você não for dele. Mas se você sentir o mínimo puxãozinho dele, quantas vezes Noé deve ter passado pela floresta, por todo lado, mas naquele dia de colocar os animais para dentro, a hora que Noé passou, não adiantava Noé falar assim, não, eu quero só dois, aqui não precisa mais, o outro pode ficar para trás, não precisava. Eu creio que Noé passava por perto dos animais, se é dois de uma raça já acompanhavam Noé, se é 7 acompanhavam Noé, e não precisava ficar nem contando, nem mandar entrar e nem mandar ficar fora. Era o mínimo puxãozinho que sentia. E ela sentia que tinha tanta dificuldade, mas chegava o animal ali na porta da arca e diz, eu quero entrar. Os outros ficaram na floresta. Eles não sentiram o mínimo puxão. Quando você escutou essa mensagem, que o Cordeiro saiu do trono, você não ouviu tudo não, aquilo foi o mínimo puxãozinho que Deus te deu. Ele te puxou e você diz, eu gostei disso daí. Eu sou disso daí. A minha natureza me identifica com isso daí.
Aí você põe um pé dentro da arca e os outros criticam e os outros animais ficam relinchando lá fora. E você entra e deixa eles uivar e relinchar lá fora. Mas aquele animal entrava porque sentia um puxãozinho. Não adiantava aquele casal, o cavalo e a fêmea, olhar para os outros colegas. Você não vai entrar? Não adiantava. Você está entrando aonde? Ficou com problema? Onde vocês vão? Eu não vou entrar nisso daí não. Você tem coragem de entrar aí? O leão disse, sim. Foi chamado, sentiu um mínimo puxão, entra. Ele diz, como que você pode estar dentro de um lugar que a misericórdia acabou? E ela disse, ela acabou no céu porque eu estou no lugar, porque ela está em mim. Ela acabou lá no céu, no trono que você procura, ela acabou. Ela tinha acabado no trono onde o sacerdote matava o cordeiro. E já tinha acabado a intercessão. E ela estava andando num homem chamado Jesus. E quando a intercessão acabou no céu, ela desceu para a terra num homem chamado William Branham. E quando William Branham partiu, essa intercessão continuou, porque ela veio em mim, ela veio em você. Deus nos fez reis e sacerdotes. Isso é pregado durante todas as eras, somos reis e sacerdotes, mas não cumpriu lá, cumpre aqui. Aquilo é um aviso. O Apocalipse era um aviso, isso vai acontecer. Mas hoje eu sei que ele é rei e sacerdote em mim. Eu tenho experiência, rei e sacerdote em mim. Eu reino sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo. Eu intercedo por todo mundo, porque a intercessão está aqui. Diz, mas você é um falho. Abraão também era, até mentiu. Mas Deus diz, vai lá, Abimeleque. Ele vai interceder por você. Vem cá, Abimeleque, da primeira e segunda etapa. Vem cá. Mas esse ministerinho aí, vem cá. Se você quiser que as suas mulheres, suas igrejas, acabe a esterilidade, porque não entra semente da terceira etapa nela, porque estão todas estéreis na mensagem. As igrejas estão estéreis porque os pastores são estéreis. Os trovões não entrou no pastor, o pastor não tem mensagem, semente para jogar no seio da igreja, a igreja não engravida. Ela só fica bonitinha. Mas ela não vai engravidar para poder saber cuidar de criança, para dar mamar. Ela não sabe nada. Amém, amém, amém. Aleluia. Se vocês creem que eu sou um profeta de Deus, ouça o que vou lhes dizer, diz o irmão Branham. Se você sente o mínimo desejo no seu coração, venha a Deus imediatamente. Já pensou bem, depois que todos os animais entrou na arca, Noé pega e fecha a porta. Noé não tinha que ficar preocupado com o que Deus falou. Eu não lembro aqui direitinho agora, infelizmente, né? Mas o par de animal que tinha que colocar ali, como que podia colocar? Noé não tinha que ficar preocupado, porque ninguém teria mais desejo de entrar na porta daquela arca. Ninguém mais. Não teria desejo, não sentiu o mínimo puxão. Se entrou um bicho preguiça, foi só ele que sentiu. Os outros também é tudo bicho preguiça, mas não sentiu. Se entrou uma tartaruga, um casal, só aquilo, só o que sentiu. Ele sentiu um puxãozinho, entrou. Os outros disseram, eu não vou entrar não. Você tem coragem de entrar aí? Sim. Mas tem uns que não têm coragem de entrar porque não tiveram o puxãozinho. Graças a Deus que Deus nos puxou. Eu não estou pregando essa mensagem nem porque eu quero, nem porque sou valente. Eu sou medroso. Eu não prego a mensagem porque sou valente, mas porque o valente está em mim. Ele diz, você prega, eu te dou um jeito. Abre a boca e eu a encherei. Você não tem que ser valente. Eu, o valente, Deus, está no homem. É Ele quem enfrenta tudo.
Amém. Glória a Deus. Vamos começar então aqui agora, porque primeiro é você sentindo um puxãozinho. É um conselho bom. Você sente um puxãozinho? Venha a Deus. Você crê que Deus mandou um profeta? Aceite um conselho. É conselho profético. 195, escolhendo uma noiva. Homem. Ele falou individual aqui agora. Homem, detenha-se por um minuto. Examine os credos aos quais você serve. Credo é uma maneira de crer. E se a maneira que você crê não enquadra com a Bíblia, larga dela. Examine o seu credo, o credo da sua igreja. Examine a sua maneira de crer. Olha, irmãos, o pentecostal já deveria, porque é dos melhores, ele deveria dar uma examinada e dizer, mas eu creio no batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, onde tem uma pessoa batizada. O próprio pentecostal deveria pensar isso, porque é eles quem diz que recebeu o Espírito Santo, e quem recebe o Espírito Santo é mestre, ele ensina. Não há necessidade de que lhes ensine coisa alguma, porque o Espírito Santo é que te ensina todas as coisas. E os pentecostais dizem que receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo que eles receberam não ensinaram-lhe nem o nome do Pai. Então eles receberam foi dons, e não o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, ele te ensina o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o próprio Espírito Santo diz, olha, ele é Jesus Cristo. Você quer o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo? É Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo te leva na Bíblia, porque não adianta nada você falar que crê se não tem versículo para provar. Não adianta nada falar que crê se não tem parágrafos da mensagem do sétimo anjo para provar aquilo. Não adianta. Pode largar de mão. Se não tem Bíblia, larga de mão. Examina o credo da sua igreja, que você crê que já está no milênio. Examine com a Bíblia. E no milênio Satanás estará preso, e ele está solto aí, em cima dos homens e das mulheres, inclusive dos ministros e das igrejas. O diabo está solto ainda, fazendo eles criar credos, dogmas, de acordo com a mentalidade deles, e não combina isso com a Bíblia Sagrada. Onde está que alguém foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo? Só na sua cabeça e na sua igreja. No seu credo, a sua maneira de ver, mas não na Bíblia. A Bíblia, você vai em Atos 2:38, Atos 8:14-16, Atos 10:47-48, Atos 19:1-5, Atos 22:16, e todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Agora me encontra uma pessoa na Bíblia, em Atos, que foi onde os discípulos realizaram o que Jesus ordenou-lhes e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Procure então em Atos dos Apóstolos, que são Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, e vê se eles batizaram uma pessoa falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma. Porque eles sabiam quem era o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sabiam o nome. Eles tinham um Pai, eles tinham um Deus, e eles sabiam o nome desse Pai, desse Deus deles. Por isso eles davam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas examine agora o credo. Aquilo que você crê. O credo é uma maneira de crer. Examina. Alguém diz assim, ó, eu não tenho credo. Mas de toda forma nós temos a nossa maneira de crer. Eu creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer dizer, o profeta disse, se houvesse um credo, seria então esse daí. Se ele batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se houvesse, mas não é, é a palavra, é a fé, é a maneira de crer correta que os apóstolos tiveram. Todos que tiveram contrário aos apóstolos foram errados. Amém. Como que você pode examinar a Bíblia e examinar também a mensagem do profeta e ver o que o irmão Branham ensinou, que as virgens nécias têm que passar pela tribulação para serem purificadas do pecado de incredulidade. Sétimo selo 89 e 189. Como você pode examinar isto e depois dizer eu não creio? Isto é a forma que o William Branham creu. Eu creio, como o profeta está dando conselho aqui.
São 7 conselhos e eu estou examinando o que eu creio com o que o profeta creu. O profeta creu que as virgens nécias entram na tribulação, são purificadas pela tribulação para poder depois ressuscitar após o milênio, que é na segunda ressurreição. Foi assim que o profeta creu. E essa é a forma que eu creio. É um conselho que eu estou seguindo. São 7 conselhos proféticos. Nós estamos aqui seguindo. E o que o profeta creu, eu creio também. O profeta creu no batismo em nome de Jesus Cristo, eu também. O profeta creu que o 7º anjo revelaria todo o mistério de Deus, eu também. O profeta disse que os 7 trovões, que não estava escrito na Bíblia, mas estava lá, estava escondido que nós não podíamos ver, porque não pode aumentar nem diminuir as escrituras, o profeta creu, eu creio assim também. Amém. Tem tanta coisa que o profeta creu e eu creio como ele creu. Do contrário, é um credo seu, um credo meu e não vai adiantar nada. Tem que crer como a Bíblia diz. E a Bíblia ensina isso. Homem, detenha-se por um minuto. Examine os credos aos quais você serve. Tem gente que serve um credo de que irmão Brana tem que ressuscitar para revelar trovões. Onde está escrito? É credo dos homens. É a maneira de crer. Não está na Bíblia. Onde está escrito que o 7º anjo não revelou todo o mistério, então ele teve que morrer, foi embora, mas ele vai voltar para revelar os 7 trovões. Isso é mentira do diabo. Já revelou tudo. Está escrito assim, diz o Senhor, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, que é a mensagem que ele pregou, a maneira que ele creu, que Deus lhe deu, então cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas, seus servos. Amém? Amém. Então não adianta uma maneira de crer. Não adianta. Estão até crendo, é bom eu colocar tudo isso aqui no meio, porque vai ser bom. Está falando em credo mesmo. Eles estão crendo. Tem gente que crê, dentro da própria mensagem, por esse mundão afora, eles estão crendo que a mulher de Noé não era mãe de Cã, Sem e Jafé. Era madrasta. Mas não tem Bíblia para isso. Não tem Bíblia para isso. Então é um credo. Mas se vocês notarem, em alguns pontos, parece ser verdade. Mas William Branham, que veio revelar todo o mistério, não falou sobre aquilo, porque não precisava falar daquilo assim. Ele passou tanto pela vida de Noé e nunca ensinou o que eles estão ensinando, que Cã dormiu com a madrasta e por isso gerou Cainã, que foi amaldiçoado. Porque ver a nudez do homem... Ver a nudez do homem na Bíblia, na verdade, é dormir com a mulher daquele homem. E quando Cã viu a nudez do seu pai, então eles aplicam isso. Irmão Branham aplicou do jeito que a Bíblia está escrito. Irmão Branham aplicou que ele bebeu vinho, se embriagou e ficou nu. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz. Mas eles conseguem crer nessas coisas. E eu disse para o irmão, diz, por que crê nisso e não crê quando William Branham diz que o cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em livro? Vocês creem em coisas que William Branham não falou, supondo que ele ia falar. Não me importa o que o irmão Branham ia pregar. O que importa é o que ele pregou. Alguém, não, ele ia pregar. Não quero saber o que ele ia pregar, porque se ele não pregou, porque não era para pregar. E o que ele pregou é o suficiente para nós. Agora, isso é ter uma crença como o profeta teve. Eu nem comecei já. Os minutos já indo embora aqui. Aí, se ajusta elas... Examine sua igreja. Você que ainda é homem, examina a sua igreja, suas igrejas. As pessoas não examinam nada. Examina suas igrejas. Se ajustam elas exatamente na palavra de Deus. Reúne você todos os requisitos. Todos os requisitos. Aí você começa a ver o requisito para um servo de Deus. O requisito para um ministro. Aí teria que ir bem longe. O requisito para um membro.
Reúne você todos os requisitos. Você diz, eu sou um bom homem. Irmão Branham diz assim, Nicodemos também era. Igual a todos os demais. Eles eram homens honestos. Vem? Isso não tem nada a ver com isso. Então examina a sua própria vida. Veja os requisitos, se na sua vida reúne os requisitos que a Bíblia exige. Não é só ser moralista, não é só largar de fumar, de beber, de adulterar. Mas se reúne os requisitos que a Bíblia exige para todos nós. Vivermos a palavra, sermos amantes de Deus, amando sua palavra, dedicados à palavra, não dada outra coisa senão a palavra. Aí ele passou para a mulher, 196, escolhendo uma noiva. Mulher, esse é o conselho profético. Eu quisera que você olhasse no espelho. A irmã diz, eu olhei sim, eu estou penteadinho, está vendo? Eu olhei no espelho. Você olhou no espelho da sua casa. Olhe no espelho da palavra, para ver se sua natureza enquadra com aquele espelho. Olhe no espelho da Bíblia. Se a sua vida, se o seu calçado, se a sua roupa, se o seu cabelo, se a sua natureza, se o seu convívio familiar está de acordo com o espelho, a Bíblia Sagrada. Não precisa nem entrar nos pormenores que você já sabe. E visse o que é que Deus deseja que a mulher faça. Olhe no espelho para ver o que Deus quer que a mulher faça. Que Deus deseja. Veja-se no espelho de Deus. Não no espelho da sua igreja. Quantas mulheres têm... no espelho lá na minha igreja não é assim não. Isso é espelho de igreja. O espelho de toda a igreja é falso. Todo espelho da igreja é falso. Está precisando de um espelho verdadeiro, que mostra a sua personalidade, que mostra a sua natureza, que mostra a sua vida, como é. Mas lembra daquela moça que gostou do filho do rei? E que ele lhe deu um espelho. Porque ela era tão feia que o pai dela deu-lhe um espelho falso. E tem igreja que é tão feia na Bíblia, mas ela tem um espelho do pai dela, do cabeça da denominação. Mas ela é tão feia, ela não enquadra com a palavra, mas ela tem um espelho que ela olha e diz, mas que beleza, eu sou bonita. Feia, como uma mulher feia chupando limão. Mas olhando no espelho, dizendo, eu sou bonita. Até que o rei lhe deu aquele espelho verdadeiro. O dia que ela olhou no espelho, ela quebrou o espelho verdadeiro. Ela quis ficar com o espelho do papai denominacional. Porque aquele espelho mostrou a feiura dela. Ela olhou assim e viu uma assombração. Ela viu que ela era feia. Você enquadra cada igreja, cada crença, pega uma crença trinitariana e coloca diante do espelho de Deus da Bíblia, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Isso nunca dá certo, irmãos. Nunca dá certo. Eles têm que ter o espelho do Papa, do Pai deles. Eles têm que ter o espelho. Aí eles olham no espelho e dizem, tem um Pai, um Filho e um Espírito Santo. 3 de branquinho lá no céu. Lá no céu não só tem 3 de branco, não. É tudo branco. Não só tem 3 lá também, não. Você está enganado, tem muitos lá. Mas só tem um que é Deus. Só um. Não existe mais do que um. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O único. Isso quer dizer, não existe mais nenhum. Tem mais nada.
Bom, deixa eu prosseguir, porque senão não termino aqui. Veja, a sua vida se qualifica para ser a noiva espiritual de Jesus Cristo. Com essa forma, nós estamos pregando para a gente aqui, para as irmãs e para homens que estão preparando para ir no arrebatamento. Então você tem que procurar dar uma olhada no espelho e ver se a sua vida qualifica você como a noiva espiritual de Jesus Cristo. Olha ali, olha o meu testemunho, minha natureza, meus exemplos, minhas palavras, minha vida, minha roupa, tudo em mim. O salmista diz, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo, a minha boca, bendiga o seu santo nome. Meus olhos, bendiga o seu santo nome. Não os olhos cheios de adultério, como pode bendizer o nome do Senhor? Meus ouvidos, bendiga o seu santo nome. Como que esses ouvidos, escutando até hino rap, hino samba, e gostando de toda essa porcariada, e dizer... Tudo bendiga o seu santo nome. Como que vai bendizer o nome do Senhor com aquilo que o seu profeta diz que veio do inferno? E no rock veio do inferno. Como que você pode dizer, eu estou honrando a Deus? Bendiga o seu santo nome com este hino. Não, você tem que escolher o hino que presta. No meio de tantos hinos, escolhe o que presta. No meio de tantas noivas, só há uma verdadeira, diz William Branham. E no meio de milhares de hinos, escolhe o que presta. O resto joga na lata de lixo. Amém. Não estou mal, não. Tem que fazer uma escolha, uma seleção daquilo que você gosta. E pergunta ao Espírito Santo, isso daqui é o que o Senhor gosta, Senhor? Eu estou achando que o meu gosto ainda não está muito bem com o Senhor, que eu estou muito atrás dos gospel. Esse ritmo que tem aí, que é gospel evangélico, mas é um ritmo que é desagradável. Vocês deveriam perceber em vocês mesmos. Mas o povo gosta dessas rádios FM, escutando essa coisa cuspida aí. Que não tem nada do verdadeiro evangélico. Assim como o batismo deles é falso, o hino também o é. A letra pode ser bonita, mas a música é falsa. É um rock que veio do fundo do inferno, e daqui a pouco eles põem um rap também, e os irmãos parecem um louco. Amém. Amém. Amém? Vamos agora, 197. Ministros. Agora é conosco. Faça o mesmo. Em outras palavras, vê se a sua vida enquadra com a palavra de Deus. Se não enquadra, sai do púlpito. Não fique fazendo o povo crer que você é alguma coisa quando você não é nada. Não engane o povo. Vivendo uma vida ilícita e depois no púlpito se aparentando uma grande coisa, uma grande santidade. Ministros, obreiros, diáconos. Agora ele fala com o ministro, diz, corta você a mensagem para não ferir o sentimento de alguém? Eu não vou pregar de certas coisas aqui, porque vai ferir aquele irmão, ele tem esse problema, então eu vou ter que cortar a mensagem, não vou poder pregar isso porque vai ferir ele. Eu gosto dele, mas eu gosto de todo mundo, mas é por eu gostar e te amar, é que eu tenho que pregar uma coisa que vai doer em você. É para isso mesmo. Eu tenho que fazer assim. Então, se o ministro ele corta a mensagem para não ferir o sentimento de alguém, só porque aquele alguém é dizimista, então eu tenho que pregar uma coisa que agrada ele, porque senão ele não vai trazer o dízimo dele mais aqui, e a oferta dele eu vou perder isso daí. Então, isso não é ministro, isso é mercenário. Faz você isso temendo que lhes ponham para fora da igreja? Se eu pregar essa verdade que o Cordeiro saiu do trono, o companheirismo vai me expulsar. Já devia ter te expulsado, porque você não saiu antes de te expulsar. Faz que nem eu. A hora que eu percebi que eles iam me expulsar, eu falei, eu saio primeiro. A minha honra é sair antes de ser expulso. Eu saí primeiro. Amém. Eu não quis, então, entrar em combate com seus credos. Creia do jeito que você quer. Creia do jeito que você quer. Mas o que o profeta creu, eu vou defender. Porque eu creio assim também. Se você está sentindo dessa maneira, meu irmão ministro, deixe-me admoestar no nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo.
está procurando pregar uma coisa só para agradar os outros? Não. Dama! 198 agora, escolhendo uma noiva. Fala com as damas, com as moças. Dama! Se você não preenche os requisitos de uma cristã, não uma cristã nominal, porque uma cristã nominal, ela sai fora, ela tem uma roupa sem manga, ela mostra parte dos seios, ela mostra o seu umbigo, ela mostra suas pernas, ela é de uma igreja nominal. Então ela é lá de fora. Mas preenche você, moça, os requisitos de uma cristã. Ou coloca certas roupas que não pode nem abaixar, porque já veio ao aeroporto. E o defeito está onde? Quem que vai te conscientizar mais? Pregação não te ajuda mais. Talvez só juízo. Nada faz você pôr manga nessa roupa. Nada faz você colocar uma roupa decente. Só tem que ser colada no corpo. Nada te muda. Mas que seu coração e sua vida esteja exatamente como diz o certificado de matrimônio de Deus que deve estar. Certificado de matrimônio de Deus. Você é casada com Deus. Esse certificado de matrimônio está dizendo o que para você? Usar roupa desse jeito? Calçar desse jeito? Ficar sem conseguir equilibrar, então tem que se requebrar quando se anda para poder mostrar a forma do seu corpo e o homem de como sai? Vamos lá, membro de igreja, vamos terminar aqui. Membro de igreja, 199. Se a sua igreja não preenche os requisitos da palavra de Deus, saia dela. Se você apenas é um membro de igreja e vê essa igreja não preenche, o batismo é falso, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é correto. Tem que ser em nome desse Pai, e o nome é Senhor Jesus Cristo. Então, se a sua igreja não preenche os requisitos da Bíblia, sai dela, povo meu. Se na sua igreja a mulher é pregadora, sai dela, povo meu. Essa igreja não preenche os requisitos da Bíblia, porque em 1 Coríntios 14, 34 diz que a mulher não deve ensinar, não deve pregar, mas tem que ficar calada, como ordena a lei. Ela não é uma pregadora, uma ministrante. O membro de igreja está querendo examinar? Está querendo moleza também. É isso. Saia dela e entre em Cristo. Essa é somente uma advertência. Não sabemos a que hora, e você não sabe a que hora em que esta cidade, falando de Los Angeles, onde ele está pregando a mensagem, num desses dias estará afundada no profundo do mar. Parágrafo 200, uma advertência para as cidades. Cafarnaum! Porque você pensa que é só Los Angeles que tem escândalo. Você vai em qualquer parte da nossa cidade e tem escândalo. Mulheres mal vestidas, homens também. Um mexendo com a família do outro, com o filho dos outros. Falta de pudor, falta de caráter, falta de moral. Como você encontra essas coisas no mundo? Está, como tem também os moralistas, gente boa, e que nem Deus tem. E o pior de tudo é o crente que diz ter Deus e é imoral. Ele é pior que o do mundo. Porque o do mundo já não tem Deus, ele é o que é. Cão engole cão, como diz o profeta. Ele diz, mas Cristo conquista ungido. Cafarnaum, disse Jesus, tu que te tens exaltado até os céus, até o inferno será baixada, porque se as grandes maravilhas feitas em ti houvessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, haveriam permanecido até este dia, e Sodoma e Gomorra jazem no profundo do mar morto, e Cafarnaum está no fundo do mar. Meu tempo que agora já se foi, meus irmãos. Não dou conta, talvez, de ler a profecia, o que ele diz aqui, 201, vamos ver se nós conseguimos para terminar. 201, desta mensagem, escolhendo uma noiva. Agora ele estava dando um conselho, uma advertência, pregando dentro da cidade que ia fundar. Pregando lá dentro, pisando em cima daquela pequena crostinha de terra, porque por baixo estava tudo oco pelo oceano. Tu, cidade que reclama ser a cidade dos anjos, que te tens exaltado a ti mesmo até os céus, enviando toda classe de coisas, modas e coisas, e até o ponto em que nações estrangeiras vêm aqui para buscar dessa sociedade e levá-la para fora,
com tuas finas igrejas e torres e tudo demais, recorde, um dia estarás afundada no profundo do mar. Tu tens uma gigantesca cavidade debaixo de ti agora mesmo. A ira de Deus está em erupção debaixo de ti. Quanto tempo mais ele manterá essa faixa de terra pendurada? Quando esse oceano dali afora, a 1 milha de profundidade, se deslizará até o mar Salton? Será pior que nos últimos dias de Pompeia. Arrependam-te, Los Angeles. Arrependam-te. Arrependam-se o resto de vocês e tornem-se a Deus. A hora de sua ira está sobre a terra. Fuja enquanto há tempo para fugir e entre em Cristo. Agora isso aqui para quem? É para mim, para você. Arrependa enquanto é tempo para arrepender. Deixa das suas más obras, das suas práticas errôneas. Coloque isso tudo de lado e arrependa-te. É o que nós vemos aqui. Tomei esse versículo só para isso, para esta mensagem. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele tem vindo para nos avisar. Rejeitar isso é rejeitar o conselho de Deus através de seu profeta. O último conselho, 7º conselho. Não poderíamos aproveitar enquanto é tempo, fechar nossos olhos? Senhor Jesus, eu preciso mais de Ti. Eu preciso de uma limpeza geral. Seu profeta diz, não é só porque ele disse, isso é verdade. Este tabernáculo precisa de uma limpeza, a começar do púlpito até a casa do zelador. Sim, Senhor, nós todos estamos precisando de uma limpeza. Entra em cena, Senhor. Tira o mal dos nossos lábios, o mal do nosso coração, os maus do nosso ouvir, os maus do nosso caminhar, do nosso apalpar. Tira, Senhor, os males da nossa vida. Faça de nós uma vida abençoada, santa, separada do pecado, amando o pecador, dando a mão para tirá-lo da desgraça do mundo, da pobreza espiritual que esse mundo vive. Tirá-los desse mundo, Senhor, tirá-los desse lodaçal. Mas como tirá-los do lodaçal se estamos misturados no mesmo pecado do mundo? Então, Senhor, prepara-nos como obreiros, como ministros, como evangelistas, com uma vida santa acima do povo que vive no lamaçal, para que possamos dar-lhes a mão para tirar-lhes do lamaçal. É isso, Senhor, que nós, como pregadores, devemos ter em nós. Vida limpa, vida santa, para depois dar a mão para alguém, querer salvar alguém. Não adianta querer salvar alguém se nós não somos salvos. O pai salvar os filhos se ele não é salvo. A mãe salvar as filhas se ela não é salva. Ó Deus, salva-nos! A cada momento desejamos isto e subir acima de todas as coisas que o mundo pensa de nós. Não importa o que digam de nós, o que importa é o que o Senhor já tem feito e tem nos redimido e tem nos restaurado e tem mandado uma mensagem que tem nos tirado do mundo e tem nos preparado para esta hora do rapto. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Abre-me ouvido para ouvir.
Senhor.